Saudações aos irmãos e às irmãs que nos acompanham aqui nas nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Hoje vamos refletir um pouco sobre a porta estreita, que é um tema que está no livro Vinha de Luz, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vamos ao texto. Porta estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exigem a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Se fosse possível voltar. Pensam todos, com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de jubilo, de desenvoltura então a felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogam a porta estreita e a receberam-na. Entretanto, recuam no instante do serviço justo. É porque se acordaram muito bem nas portas largas. Volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Esta simples mensagem, ela nos fala do ciclo da vida, do ciclo das reencarnações, em que devemos percorrer para ascender a patamares superiores da nossa escala espiritual, escala de evolução espiritual, para ascender a melhores condições, para alguns para ascenderem aos céus, né? Ela começa falando das lutas daquelas almas ou daquelas pessoas que desperdiçaram as oportunidades da vida e, na hora de voltar à casa do Pai, desejam sim acessar a condições mais elevadas, mas não lhe é permitido. Então, porfiam por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, diz Jesus. Também nos fala
do planejamento da nova existência, do entusiasmo por uma nova vida, em razão da nova oportunidade que o Pai Celestial lhe oportuniza para uma nova experiência, uma nova evolução, uma nova oportunidade. Portanto, quando chegam no mundo, se deixam levar, então, né, pelas luzes do mundo, pelo orgulho, pela vaidade, né, pelas vicissitudes de tudo que a sociedade apresenta. Acabam por viver uma vida resoluta, sem grandes progressos na senda espiritual. Diz aqui que isso aí é a maioria, ou seja, são muitos. Então, desejosos, né, de viver essa vida, acabam desperdiçando muitas oportunidades ricas para evoluir, para se ajudar, para ajudar aqueles que vivem ao seu lado e ajudar o próximo. Mas, quando chega o momento da doença, da velhice, o momento em que param para refletir o que fizeram na vida, e já lá próximo, quem sabe, à velhice, próximos ao retorno da casa do Pai, quando fazem aquela reflexão da vida, o que viveram, o que fizeram, o que deixaram de fazer, então vem aquele arrependimento de tanto desperdício que cometeram na vida. Né? Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, se eu tivesse aproveitado melhor aquela oportunidade. Ah, se eu tivesse dedicado mais tempo aos meus filhos, à minha família. Ou tivesse dedicado mais tempo aos meus pais já envelhecidos. Ou à sociedade, ou ao trabalho. Se tivesse me preocupado com o bem comum, com o próximo. Quantas perguntas daqueles que desperdiçam essas oportunidades podem surgir nesse momento. E então vem o arrependimento. Mas a hora derradeira chega e aqueles que desperdiçaram os seus momentos de evolução, então novamente se veem enfileirados, lutando, discutindo, tentando entrar pela porta estreita para acessar outros degraus da evolução, mais adiante, mais acima. Então, como desperdiçaram a oportunidade, isso não lhe é permitido. E terão de fazer novo planejamento e repetir a lição mais uma vez, até que tomem consciência da importância que devemos dar à evolução moral e espiritual. A fé, a paciência, a esperança, as virtudes, a caridade, a fraternidade, a viver em paz e se dedicar, né, ao bem comum. Que sejamos nós, portanto, aqueles que bem aproveitam as oportunidades da vida. Que a cada dia possamos fazer a nossa reflexão no fim do dia, antes de dormir, do que fizemos de bem e o que deixamos de fazer. Para que no próximo dia possamos adotar as correções necessárias para que possamos seguir pelo caminho do bem, pelo caminho do homem de bem, para o nosso progresso e o progresso de todos nós. E quando chegar o momento lá da nossa velhice, ou a nossa doença, que chegar o momento de partir, tenhamos então a consciência do dever cumprido e possamos partir leve, sem culpa, sem deixar, digamos, para trás cargas que deveríamos ter carregado, levando conosco aquilo que plantamos de bom, do amor, da paz, da harmonia, da boa convivência, o sentimento de dever cumprido e pessoas de bem. No dia, claro, que Deus nos chamar a retornar para casa. E então possamos passar pela porta estreita, que permita subir um degrau que seja na escala evolutiva.
Se for permitido subir mais de um degrau, ótimo. Mas que a gente possa, pelo menos nesta vida, ter o direito de entrar pela porta estreita, que dá acesso a um degrau acima da condição de evolução moral e espiritual que tínhamos quando aqui chegamos. Que Jesus nos ilumine e que nós possamos ver a sua luz, senti-la e seguir os seus ensinamentos. E que possamos ver a luz e o amor de Deus, que está sempre conosco, mas que para isso precisamos abrir os olhos e perceber a importância do caminho da retidão, do caminho do bem. Que possamos ter um bom dia, na paz de Deus, na paz de Jesus. E até a próxima oportunidade.